Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências do nono ano do ensino fundamental. Essa vai ser a nossa segunda aula e o tema dela é teorias da evolução. Bom, pessoal, nós vamos voltar um pouquinho antes de tudo para ver o que foi falado na aula anterior, que foi falado sobre a evolução da espécie. Então, eu vou pedir para você que, se você está chegando agora aqui nessa aula, para você não ficar perdido, para você voltar na nossa primeira aula e para você acompanhar tudo que foi falado, porque aqui eu vou falar só um apanhadão geral para você saber o que nós vamos falar em seguida. Então, nós vimos que Deus havia concebido todas as criaturas do planeta no pensamento das pessoas daquela época. Porém, alguns pesquisadores já falavam sobre uma possível evolução das espécies. E o filósofo Anaximandro e o romano Lucrécio é que elaboraram o conceito de que todos os seres vivos estavam relacionados e se transformavam ao longo do tempo. Já a ciência clássica, ela se baseava mais na observação do que na experimentação, e por isso é que numerosas teorias que não eram testadas surgiram naquela época. E nós vimos também que Aristóteles desenvolveu sua escala natural, que era para explicar a sua ideia de progresso dos seres vivos. Então ele acreditava que os seres vivos começavam desde a matéria inanimada até as plantas, das plantas elas iam aos animais plantas, destes, elas iam aos animais verdadeiros e finalmente chegavam até o ser humano. Pessoal, na aula anterior nós falamos um pouquinho também sobre fixismo e criacionismo, que falava que as espécies elas não se alteravam, elas se mantinham invariáveis ao longo do tempo, desde que foram criadas por Deus. Cada espécie animal ou vegetal era imutável e nelas não eram possíveis nenhuma alteração. E os seres vivos eles eram distintos porque eles haviam sido criados distintos, sem relações de parentesco entre eles. Essa ideia ela predominou durante muito tempo porque se apoiava na interpretação do livro Gênesis da Bíblia e de outros vários livros sagrados. E também vale destacar que grandes naturalistas, como o botânico sueco Carl von Linné, a quem a gente deve a nomenclatura binominal das espécies que a gente conhece até hoje, eles aceitavam esse modelo sem questionar. Por isso que essa teoria sobre o fixismo e o criacionismo foi mantida durante muito tempo. Na aula anterior, nós falamos também um pouquinho sobre catastrofismo, onde os estudiosos eles enfrentaram muitos problemas a respeito dos fósseis e suas origens. Foi George Cuvier que interpretou acertadamente que os fósseis eram restos de organismos que haviam existido e ele elaborou a teoria do catastrofismo. Segundo ele, nas épocas mais remotas, viveram seres muito diferentes dos atuais, e ao longo da história, várias catástrofes aconteceram, o que acabou com muitas espécies da fauna e da flora existentes. E as espécies que continuaram dessas catástrofes, elas povoaram o mundo. E é dessa forma que se explicaria acontecimentos como a extinção do dinossauro, por exemplo. Além disso, muitos cientistas defenderam que a concepção anterior, devido aos preconceitos religiosos e também porque não se conhecia nenhum mecanismo que explicasse a evolução, era mais correta. Então, por muito tempo, se acreditou também no catastrofismo. Bom, pessoal, agora que nós já vimos um pouquinho sobre o que foi passado na nossa aula anterior, nós vamos finalmente começar o assunto da nossa aula de hoje. Mas antes, eu quero fazer uma ressalva para você, que se você ficou meio perdido ou não compreendeu muito bem o que nós falamos até agora, para você voltar na nossa primeira aula que foi dada, que eu vou deixar até o link aqui embaixo, para você não ficar tão perdido. Então, assiste a primeira aula se você não entendeu muito bem o nosso resumo, depois você volta entendendo melhor. Ou então, bola para frente. Agora nós vamos começar um pouquinho sobre Lamarckismo. Jean-Baptiste Lamarck ele foi um filósofo pioneiro e ele foi o primeiro a formular hipóteses a respeito da evolução das espécies. Na sua obra que ele lançou em 1809, chamada Philosophie zoologique,
Ele falava que o ambiente era que influenciava um organismo a sofrer modificações de acordo com as suas necessidades. Essa teoria levou o nome de Lei do Uso e Desuso, onde um organismo passava a utilizar com mais frequência determinado órgão do corpo em comparação a outros, ia fazer com que os órgãos utilizados com mais frequência se desenvolvessem, enquanto os órgãos que não eram utilizados se atrofiavam. Ele basicamente estava falando o que com essa teoria? Ele estava dizendo que se a pessoa, ou se o animal, ou se o ser vivo desenvolvesse, utilizasse muito determinado órgão do corpo, seja ele qual fosse, aquele órgão ia se desenvolver cada vez mais. E, em contrapartida, se algum determinado órgão não fosse muito utilizado, a tendência era que ele se atrofiasse. E aí que ele criou a lei do uso e desuso. Então, para explicar a sua teoria a respeito da lei do uso e desuso, Jean-Baptiste Lamarck ele utilizou como exemplo o pescoço longo das girafas, onde ele dizia inicialmente que as girafas com pescoço curto elas tinham que se esticar para alcançar o alimento em árvores altas. Diante desse esforço constante para conseguir o seu alimento, o pescoço ele foi aumentando de tamanho progressivamente. Então, a cada geração, o pescoço ele se apresentava maior do que na geração anterior. E com isso, ele se concluiu que o uso do pescoço levou ao aumento nas próximas gerações. Pessoal, além da lei do uso e desuso, Lamarck ele também criou a lei da herança dos caracteres adquiridos, que complementava a lei do uso e desuso, porque ela dizia que as características adquiridas no decorrer da vida, elas eram repassadas aos descendentes e às futuras gerações. Ele acreditava que as características que eram adquiridas, elas eram transmitidas de geração em geração, e assim as espécies elas ficariam mais adaptadas ao ambiente. Portanto, o que ele concluiu também foi que as girafas que tiveram seu pescoço aumentado na lei do uso e desuso, com a necessidade de buscar as folhas cada vez mais altas nas árvores, elas passavam as características do pescoço mais longo para os seus descendentes. Agora eu quero que vocês se atentem para um detalhe aqui comigo. Aqui nessa imagem nós estamos vendo que a girafa de pescoço maior ela está conseguindo alcançar as folhas mais verdes e pode-se dizer as folhas mais novas da árvore. E isso vai trazer benefícios para ela, porque ela vai conseguir mais nutrientes e ela vai conseguir se alimentar melhor, porque as folhas mais baixas que as girafas do pescoço menor estão alcançando, elas não vão ter tantos nutrientes, elas não vão estar tão saudáveis. Por isso que a gente pode dizer que as leis do uso e desuso, elas andam juntamente com a lei da herança adquirida, formando a teoria lamarquista ou lamarquismo. Por quê? Quando a girafa do pescoço maior, ela quiser se reproduzir, automaticamente ela vai querer procurar uma girafa também com o pescoço longo, mais longo, para que passe essas características para os seus descendentes. Dessa forma, os descendentes, os filhos e a futura geração desse casal de girafas, eles também vão ter essa característica. E assim a espécie vai evoluir cada vez mais com essa característica e vai ser cada vez mais saudável, porque cada vez mais as girafas vão conseguir alcançar as folhas mais saudáveis da árvore. Era isso, basicamente, o que dizia a teoria lamarquista, ou o lamarquismo. Pessoal, aqui a gente vai voltar para um foco do lamarquismo bem interessante. Pensa comigo. O Lamarck ele pecou em alguns aspectos da sua teoria. Porque vocês concordam comigo que o uso e desuso ele não provoca o surgimento de características que podem ser transmitidas aos seus descendentes? Quer ver um exemplo? Se uma pessoa ela faz exercícios com frequência, ela não vai conseguir passar o seu porte atlético para os seus filhos. E além disso, nenhuma característica adquirida durante a vida, ela pode ser passada para os seus descendentes.
Até porque apenas as alterações de nível genético é que podem ser herdadas. Mas o Lamarck também ele contribuiu muito para o desenvolvimento da biologia evolutiva. Ele foi o primeiro a perceber que o meio poderia provocar mudanças nos seres vivos. E apesar dele estar errado no que ele disse a respeito da lei do uso e desuso, as suas ideias elas impulsionaram a discussão sobre o assunto e assim abriram o caminho para novas descobertas. Bom, pessoal, depois da teoria do Lamarck, que ela não foi muito bem aceita pelos filósofos da época, eis que o Charles Darwin, em 1831, ele era um filósofo também, estudioso, ele embarcou num navio chamado HSS Beagle para uma série de viagens ao redor do mundo. E essa aventura ela durou cerca de 5 anos e nessa aventura ele pôde fazer várias pesquisas como naturalista. E ele passou por vários locais da América do Sul, incluindo até o Brasil e a Austrália. Nessa aventura, ele fez levantamentos sobre a fauna e a flora, e em escavações na Patagônia, ele encontrou fósseis de vários animais extintos. No arquipélago de Galápagos, ele encontrou um número enorme de tartarugas gigantes, e além dele perceber que cada ilha apresentava uma fauna característica. E com essa fauna característica, várias espécies diferentes de pássaros, tartarugas e lagartos. Quando ele observou os pássaros do arquipélago de Galápagos, ele chegou à conclusão de que os pássaros eram bastante semelhantes entre si. Porém, os bicos com formatos diferentes, dependendo do tipo de comida disponível, foi o que ele observou. Então, o que ele observou? Que cada pássaro tinha um bico específico para o tipo de alimento que estava ou disponível ou daquela espécie. Se o pássaro comia semente, ele tinha um bico próprio para poder comer semente. Se o pássaro comia peixe, ele tinha um bico próprio para poder comer o peixe. Foi isso que ele detectou. Então, pessoal, a partir dessa expedição que ele fez por vários países, passando principalmente pelo Brasil e pela Austrália, ele propôs uma teoria da evolução com ideia básica na seleção natural observada na natureza, onde as pequenas variações casuais que aparecem nos organismos fazem com que as suas probabilidades de sobrevivência e reprodução sejam distintas. Isso quer dizer o quê? Numa determinada característica, quando presente no organismo, pode fazer com que ele se adapte mais facilmente ao ambiente e seja mais bem-sucedido do que o outro da mesma espécie, que não possua aquela característica. Assim, o ambiente ele atua como selecionador das características mais favoráveis em detrimento de outras. E os organismos que possuem as características mais favoráveis, elas vão ter mais possibilidades de sobrevivência do que os outros e maior oportunidade de reprodução. Assim, as características favoráveis, elas serão transmitidas aos seus descendentes. Dessa forma, de geração em geração, a população ela vai se tornar mais adaptada ao meio ambiente. E essa seleção natural, ela leva normalmente centenas ou até milhões de anos para se reproduzir, para gerar efeitos nas futuras gerações. Então, gente, o que ele quis dizer? Que quando vou voltar lá no exemplo dos pássaros que ele deu nos estudos que ele fez em Galápagos. O pássaro que tinha um bico próprio para se alimentar ou de peixe ou do alimento disponível, vou dar o exemplo do pássaro que se alimentava de peixe. Os pássaros que não tinham o bico próprio para se alimentar de peixe, eles não iriam conseguir se alimentar. Então, eles não conseguindo se alimentar, eles morreriam, porque o único alimento disponível era o peixe. Se o alimento disponível ali fosse o peixe ou semente ou fruta, apenas os pássaros que tinham o bico próprio para esse tipo de alimento é que iriam sobreviver. Em contrapartida, as espécies elas iriam querer se atrair a partir do momento em que elas vissem que as características que aquele pássaro, que aquele
descendente da sua espécie tinha, era que ia fazer os seus descendentes, as futuras gerações, continuar sobrevivendo. Então é por isso que a fêmea, ela iria querer sempre um macho com a mesma característica da sua espécie, com a mesma característica de conseguir sobreviver naquele ambiente. Se a fêmea tinha o bico longo para poder comer peixe, ela iria querer um macho com o bico longo para poder comer peixe, para poder passar essa característica para o seu descendente, para os seus filhotes. Assim, a espécie continuaria com essas características e permaneceria por muito tempo. Mas, professora, como ocorre a seleção natural, então? Aqui eu tenho 6 etapas que pode explicar o mecanismo de seleção natural proposto por Darwin. Dentro de uma mesma espécie, os indivíduos eles apresentam diferenças morfológicas e fisiológicas. Essas variações elas são transmitidas aos seus descendentes. Porém, nem todos os indivíduos de uma espécie elas se reproduzem. Assim, evita o crescimento acelerado da população. Os recursos eles são limitados e por isso os indivíduos eles precisam lutar pela sua sobrevivência e da sua prole. Para Darwin, apenas os mais adaptados sobrevivem e deixam os descendentes. Essas características que fazem esses indivíduos serem mais adaptados, elas são hereditárias e, portanto, são repassadas aos descendentes. Pela seleção natural, todas as espécies são representadas pelos indivíduos mais adaptados àquele ambiente. Agora que nós já vimos o que é a seleção natural proposta por Charles Darwin, nós vamos ver os tipos de seleção natural, que existem algumas. Vamos começar pela seleção natural dos insetos. Então, numa população de insetos que se reproduz de forma sexuada rapidamente, com muitos genes mutantes presentes, quando ela for submetida a um determinado inseticida por um período prolongado de tempo, os indivíduos mais sensíveis eles irão morrer. Os mutantes resistentes eles vão permanecer vivos e se reproduzir, repassando essa característica de resistência aos descendentes. Então, a mutação responsável pela maior resistência desses insetos, ela não será causada pelo inseticida. Ela já existia em baixa frequência e foi selecionada por esse produto. No decorrer do tempo, todos os indivíduos mais sensíveis, eles irão desaparecer e eles só restarão os resistentes. Nesse momento, o inseticida utilizado, ele não vai ser mais eficiente para aquela população. Vou mostrar para vocês um pouquinho agora no próximo slide, vamos ver. Pessoal, aqui nessa ilustração, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na prática como isso acontece. Então, você observa que na primeira imagem, nós temos uma folha com insetos, algumas joaninhas representando os insetos. Acho que é joaninha. Agora, o inseto em vermelho, ele representa o inseto resistente, o inseto mutante que tem a resistência contra o inseticida. Enquanto os outros demais insetos branquinhos, eles representam os insetos que não possuem resistência ao inseticida, eles são mais sensíveis. Então, a gente observa que na segunda imagem, no segundo quadrinho da imagem, o inseticida ele já foi aplicado e sobreviveram apenas os insetos, o vermelhinho, que era o mutante, o resistente, e apenas 2 dos sensíveis sobreviveram. Logo aqui abaixo, no terceiro quadrinho, nós podemos ver a geração futura daqueles insetos. Então, o que a gente observa? Que aqui já houve mais a reprodução dos insetos mutantes. Aqui nós já temos mais insetos resistentes ao inseticida e menos insetos não resistentes. Por que isso? Porque os insetos eles se reproduziram entre si e a característica
de resistência, a característica de ser resistente ao inseticida foi passada para gerações. No entanto, quando eu aplico o inseticida nessa folha da terceira imagem, os insetos que sobrevivem na próxima imagem foram mais os insetos da população resistente e apenas um inseto da população sensível ao inseticida, o que conclui que realmente os insetos eles desenvolvem essa resistência aos inseticidas e pesticidas e eles vão sobrevivendo cada vez mais a esse tipo de veneno. Bom, pessoal, o próximo tipo de seleção natural que nós vamos ver são os das bactérias. Então, todo mundo sabe que as infecções causadas pelas bactérias elas são tratadas com antibióticos. E, eventualmente, uma bactéria mutante ela pode produzir enzimas que destroem o antibiótico. Dessa forma, as bactérias sensíveis elas morrem e as mutantes elas sobrevivem e se reproduzem. No entanto, se não houver antibiótico, essa característica do mutante ela é irrelevante para ele e ao longo do tempo ela será eliminada. Então, essas bactérias mutantes e muito resistentes, elas são chamadas popularmente de superbactérias e elas podem causar infecções graves no organismo. Eu vou exemplificar para vocês o que eu acabei de falar no próximo slide. Vamos lá. Pessoal, aqui eu trouxe um esqueminha para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu falei no slide anterior a respeito das bactérias. Então, aqui nós vemos uma população original de bactérias com cepas, com diferentes graus de resistência aos antibióticos. Aí, após o uso dos antibióticos, uma pequena parcela das bactérias ela é resistente e sobrevive aos medicamentos. Logo abaixo, se os organismos eles não forem capazes de eliminar as poucas bactérias que sobraram, elas vão se multiplicar e dar origem a uma colônia de bactérias muito resistentes aos antibióticos que foram utilizados previamente. Vale destacar uma coisinha, pessoal. Olha aqui comigo, ó. O nível de resistência aos antibióticos, ele é representado a partir das cores das bactérias, a partir das cores das bolinhas aqui no caso. Então, quando a bolinha ela é muito amarelada, é porque a resistência aos antibióticos é baixa. Já quando a bolinha ela já está mais avermelhada, aqui mais forte, é que a resistência ao antibiótico é mais alta. Então, a gente pode observar que as bactérias que elas resistiram aos antibióticos são todas vermelhas ou laranja mais forte. O que a gente conclui que quando as bactérias elas resistem aos antibióticos, elas ficam praticamente em maior quantidade. Então, no decorrer do tempo em que as bactérias elas foram sobrevivendo aos antibióticos, vai chegar um momento em que o antibiótico não vai fazer mais efeito, que vai ser meio inútil usar o antibiótico devido a essa resistência que as bactérias foram criando no decorrer do tempo. Essa mutação que elas foram desenvolvendo no decorrer do tempo com os antibióticos. Muito bem, gente. Aqui nós chegamos num ponto um pouquinho mais, digamos, complexo da seleção natural. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Nós vamos falar um pouquinho da anemia falciforme. Ela é causada por conta da presença de um alelo que modifica o gene produtor das hemácias. Os indivíduos homozigotos, ou seja, aqueles que possuem dois alelos que condicionam a doença, eles apresentam a forma mais grave da doença e, geralmente, esses indivíduos eles morrem cedo. Já os indivíduos heterozigotos, ou seja, os que possuem um alelo normal e um alelo que condiciona até a anemia falciforme, também apresenta a doença, porém de forma mais branda, mais calma, assim, não é tão grave. E a gente sabe que os indivíduos heterozigotos, eles possuem uma resistência à malária. Então, em algumas regiões do continente africano, a frequência do alelo causador da anemia
falciforme ela se tornou muito alta. Como nessas regiões africanas a malária é muito comum, os indivíduos que são heterozigotos, eles são automaticamente selecionados, porque eles são resistentes a ela. Enquanto as pessoas que não possuem nenhum gene para anemia falciforme, eles podem contrair facilmente a malária, porém, eles não vão morrer, vamos dizer, vocabulário claro, o português bem claro. Então, gente, para resumir o que foi dito aqui, os indivíduos que têm a tendência a desenvolver anemia falciforme são aqueles que possuem 2 alelos que condicionam a doença. E esses indivíduos, eles automaticamente vão apresentar a forma mais grave da doença. E qual que é a relação desses indivíduos com a seleção natural? Eu vou explicar para vocês. A gente viu aqui, ó, que em algumas regiões do continente africano, a maioria dos indivíduos, eles possuem os 2 alelos que condicionam a doença. E com isso, para eles pegarem a malária e não sobreviverem, é mais fácil. Então, é isso que acontece. Como as pessoas da África, os moradores do continente africano, eles possuem mais, como que eu vou dizer, eles possuem mais, eles são, as pessoas elas têm mais alelos que condicionam a doença, elas automaticamente não vão resistir à doença e vão acabar sendo, eu não sei se eu devo dizer vítimas da anemia falciforme, mas elas vão passar por esse processo que faz parte da seleção natural, onde a seleção natural está procurando, está atingindo os moradores, onde a malária está atingindo os moradores que têm a tendência a ter a anemia falciforme e, consequentemente, não vão resistir à malária caso venham a pegá-la. Bom, pessoal, eu queria pedir perdão para vocês pela imagem do slide estar em inglês, mas eu vou tentar exemplificar, vou tentar explicar para vocês o que eu quero dizer aqui. Aqui nós vemos um esquema entre a diferença de uma pessoa normal, com as hemácias normais, ou seja, com as hemácias redondinhas. Essas bolinhas vermelhas, elas são as hemácias redondinhas normais. E do outro lado, nós vemos as hemácias com esses formatinhos mais pontiagudos aqui, ou em formato de foice. É daí que vem o nome falciforme, porque as hemácias elas têm o formato de foice. Então, quando você fala que a pessoa tem uma anemia falciforme, é porque ela tem as hemácias do sangue em formato de foice. Quando a gente diz que o indivíduo ele é homozigoto, é porque ele possui 2 alelos, né, para desenvolver a doença da anemia falciforme. Quando a gente diz que o indivíduo ele é heterozigoto, é porque ele possui as 2 hemácias. É isso que a gente quer dizer. Pessoal, olha, quando eu estudava, o ponto que eu mais gostava era essa parte que eu achava muito interessante, que é a parte da seleção sexual na seleção natural. Onde fala o quê? Que algumas espécies elas possuem características que ajudam o indivíduo a conseguir um parceiro sexual. E a escolha por animais com cores atraentes ou aparência vistosa, ela pode ser um indicativo de que aquele animal é saudável e vai ter uma prole com as mesmas características. Vocês lembram que quando a gente começou a falar ainda nessa aula sobre Charles Darwin, sobre a seleção natural, eu dei o exemplo dos pássaros e do bico dos pássaros, que a fêmea ela vai selecionar o seu parceiro, ou também o macho vai selecionar a sua parceira em relação ao bico que ela tem ou que ele tem, para poderem, assim, que os descendentes dele possam ter mais chances de viver naquele ambiente. É praticamente a mesma coisa. A partir do momento em que o pássaro, eu vou falar do macho, né? A partir do momento em que o macho, ele escolhe a sua parceira,
observando que o bico dela também é longo e que juntos eles poderão desenvolver descendentes que vão ter sucesso no desenvolvimento e na sobrevivência naquele ambiente, nós estamos unicamente falando da seleção sexual, onde os pássaros estão selecionando com quem eles vão querer se relacionar sexualmente para poder ter os seus descendentes, os seus filhotes, e assim os filhotes possam sobreviver naquele ambiente e, consequentemente, que a espécie possa se desenvolver e possa se reproduzir com mais e mais sucesso. Pessoal, no slide anterior, quando eu falei de seleção sexual, antes de explicar a respeito do bico dos pássaros, eu falei das fêmeas ou dos machos, né? Mas nesse caso são mais as fêmeas, que selecionam seus parceiros a partir das cores. E um exemplo que eu trouxe aqui para vocês de seleção sexual é o caso dos pavões, onde as fêmeas elas escolhem os machos que possuem a cauda mais atraente para ser seu parceiro sexual. E é por esse motivo que os pavões, quando eles veem as fêmeas, eles abrem a sua cauda e fica aquela coisa maravilhosa, que eu particularmente acho lindo. Eles estão nada mais, nada menos do que atraindo as suas parceiras, mostrando, olha, como que eu sou atraente, como que eu poderia ser um bom, digamos assim, eu posso ser um bom pai para os seus filhos, digamos assim. É o que ele está querendo dizer quando ele mostra aquela cauda maravilhosa para a fêmea. E é mais uma parte da seleção sexual, da seleção natural. Pessoal, a nossa aula, ela praticamente vai até aqui com os exemplos. Nos próximos slides, nós vamos ver um pouquinho dos exercícios, que é muito interessante vocês fazerem. Mas eu vou continuar falando no próximo slide. Gente, finalmente a parte teórica da nossa aula de hoje, dessa segunda aula, ela termina ali na seleção sexual. Agora é o momento da gente fixar o que a gente aprendeu, o que a gente assimilou nessa aula. E eu trouxe para vocês alguns exercícios e eu queria muito pedir para vocês fazerem esses exercícios para vocês fixarem, porque a matéria de seleção natural, de teorias da evolução, não é uma matéria difícil, não é uma matéria complicada, porém elas têm alguns detalhezinhos que você pode acabar confundindo. Então, por isso que é interessante você desenvolver esses exercícios. Eu vou ajudar vocês a fazer esse primeiro exercício. Então, vamos ler. Sabemos que o Jean-Baptiste Lamarck ele foi um dos primeiros estudiosos que compreenderam que o meio poderia de alguma forma influenciar na evolução dos seres vivos. Apesar de algumas conclusões errôneas, esse pesquisador ele foi muito importante para a biologia evolutiva. Então aí ele pergunta: marque a alternativa que indica os dois pontos principais da teoria que ficou conhecida por Lamarckismo. Então vamos ver quais são as alternativas. Seleção natural e mutação. A letra B, lei do uso e desuso e seleção natural. A letra C, lei do uso e desuso e lei da necessidade. A letra D, lei da herança dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso. E a letra E, seleção natural e da herança dos caracteres adquiridos. Essa tá fácil, né, pessoal? É lógico que a teoria que ficou conhecida pelo Lamarckismo foram as leis da herança dos caracteres adquiridos e a lei do uso e desuso. Essa que eu ajudei vocês. As próximas eu gostaria que vocês fizessem sozinhos. Óbvio, podem consultar a internet, o Google está aí para isso. Os livros também, a gente nunca pode se esquecer dos livros. Mas é muito importante que vocês façam esses exercícios, porque na próxima aula nós vamos precisar que vocês estejam com a matéria bem fresquinha na cabeça sobre teorias da evolução.
Bom, pessoal, aqui eu estou dando um spoilerzinho do que nós vamos ver na nossa aula 3 a respeito de teorias da evolução, que nós vamos falar sobre o neodarwinismo, que é praticamente as leis de Mendel, que foi quando começou-se a falar sobre as leis de Mendel. E nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na genética. Aí vai ficar um pouquinho mais avançada a nossa aula, mas isso nós vamos ver só na aula número 3 de ciências. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, a nossa aula ela termina aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender. Se vocês não conseguiram assimilar algum assunto, por algum determinado motivo, ou eu falei muito rápido, ou eu não fui muito clara, eu sugiro que vocês procurem os livros ou até mesmo façam mais pesquisas, porque quanto mais vocês se aprofundarem no conhecimento, quanto mais vocês buscarem entender aquilo que ficou com mais dificuldade, é melhor para vocês mesmo, tá bom, pessoal? Então, a nossa segunda aula ela fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!